Padre Miguel, vou dar início ao quinto áudio sobre o nosso tema, que tem a ver com, e fundamentalmente só, com a sucessão apostólica. Não vou tratar do tema da tradição da Igreja, naquilo que é o conteúdo específico da própria tradição da Igreja, ainda que tenhamos que o abordar, como já explico, tenho vindo a explicar ao longo destes áudios. Temos que falar sobre ela, mas não de uma forma específica. Logo, a tradição apostólica da Igreja, Padre Miguel, é a vida que os apóstolos receberam de Cristo no Espírito Santo, principalmente no dia de Pentecostes, quando alcançaram a visão divina, bem, e ensinaram aos cristãos e a transmitiram através das palavras e dos sacramentos que eles próprios realizaram e viveram e transmitiram, como vida àqueles que os receberam, tanto nos ensinamentos quanto na graça do Espírito Santo, nos sacramentos aos quais comungaram e nos quais participaram. Logo, o testemunho dos padres apostólicos, Padre Miguel, que foram os primeiros bispos sagrados diretamente pelos apóstolos, falaram também e deixaram-nos o seu testemunho sobre o conteúdo que entendia a Igreja por sucessão apostólica. Entre tantos desses padres apostólicos, temos um grande entre os grandes, porque todos eles foram grandes, e esse é Santo Ireneu, Bispo de Lyon, ou Bispo de Leão, como nós dizemos em português, que demonstrou que a tradição apostólica é transmitida através da sucessão apostólica. E fora dessa sucessão apostólica não existe mas nenhuma outra verdadeira tradição apostólica. Naquele período crítico, bem, antes, não existia nenhuma outra tradição apostólica verdadeira, nem nenhuma sucessão apostólica verdadeira. Logo, naquele período que nós podemos dizer que foi conturbado, que foi crítico, Santo Ireneu, Bispo de Leão, provou ser o teólogo da tradição escrita e da tradição oral, ou seja, da tradição não escrita. Santo Ireneu escreve que a Igreja recebeu a pregação e a fé. E ele afirma que a Igreja mantém-nas cuidadosamente como se vivessem numa só casa, embora espalhada pelo mundo. É a Igreja também que acredita nessas coisas como se tivesse, diríamos, o mesmo coração, e, portanto, são essas coisas que a Igreja prega, que a Igreja ensina, que a Igreja transmite com uma só boca. A boca da santa tradição da Igreja, através da sucessão apostólica, que permite que existam sacerdotes que proclamam o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e anunciam a todo o povo, a todo o corpo da Igreja, a sua vida. A Igreja é, por isso, o corpo de Cristo. E por isso a Igreja possui toda a verdade que foi transmitida aos apóstolos no Pentecostes. Como um só coração, nós podemos afirmar indubitavelmente que a Igreja prega esta verdade, ensinando-a e transmitindo-a com uma só boca. Logo, a Igreja possui a verdade, como dissemos acima. Segundo Santo Ireneu, os membros das comunidades cristãs espalhadas pelo mundo específico da Igreja têm a verdade de Deus e o Espírito de Deus que existe e vive dentro da Igreja. E esta verdade é transmitida através do carisma episcopal, logo dos bispos, pela sucessão dos bispos que a receberam, essa sucessão dos apóstolos, segundo o beneplácito e a bondade e o mandato de Deus Pai, dado ao Filho, ao enviá-lo ao mundo. A tradição apostólica é, por isso, a vida que existe na Igreja. E, portanto, a sucessão apostólica e a tradição apostólica são transmitidas através da sucessão apostólica, porque ela própria, a sucessão apostólica, é transmitida de bispo para bispo, tendo sido recebida pelos primeiros bispos dos padres apostólicos, pelos apóstolos, e transmitem naturalmente na sucessão apostólica que receberam, a própria tradição apostólica que vivem. Logo, a fé ortodoxa está intimamente ligada à Igreja, ao interior da Igreja, à Sagrada Liturgia e à Divina Eucaristia. Logo, esta praxis, ou seja, esta ordem da Igreja, é transmitida através do ofício da sagração episcopal, quando os bispos são sagrados. Os bispos, Padre Miguel, não são ordenados, são sagrados. A ordenação é para os presbíteros e para os diáconos. É apenas uma precisão terminológica para que, com rigor, entendamos como é a disciplina sacramental da Igreja.
quanto ao sacramento da ordem. Uma vez tendo sido eleito, o bispo é então testado para saber se acredita corretamente nos ensinamentos de Cristo e, posteriormente, durante o mesmo ofício da sagração, o bispo confessa que observará as decisões dos concílios ecuménicos e locais e, então, nesse momento, e só apenas nesse momento, ele é sagrado bispo, porque ele recebe a sucessão apostólica e recebe o ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo e tem que ser fiel a ambos, na vida e no anúncio e na proclamação. Assim, a tradição apostólica e o Pentecostes estão inseparavelmente ligados à sucessão apostólica do episcopado. Esta ligação entre a tradição apostólica e a sucessão apostólica revela a preservação do depósito da fé, ou seja, revela a própria tradição apostólica, que é ela própria o depósito da fé, ela própria a vida do Espírito Santo na Igreja. O depósito da fé é uma manifestação da graça e energia incriadas de Deus e da união hipostática, ou seja, pessoal, em Cristo, da natureza divina e humana, que é obra da energia infalível e inefável do Espírito Santo, que iluminou e ilumina os profetas, os apóstolos e santos e santas para orientarem os fiéis a observarem e a respeitarem a vontade de Deus e a participarem da glória de Cristo. Essencialmente, o depósito da fé é o mistério da fé que é revelado aos santos e santas e por eles e por elas transmitido aos seus filhos espiritualmente. Isto é, espiritualmente quer dizer o quê? Espiritualmente significa pelo Espírito Santo, pela presença da vida do Espírito Santo ao interior da Igreja. Logo, o depósito da fé, revelado pela santa tradição da Igreja, na sucessão apostólica, existia antes da criação do mundo. Foi revelado aos profetas no Antigo Testamento e completado pela encarnação do Verbo, na sua plenitude. O Espírito Santo ativa a purificação, ativa a iluminação, ativa a divinização dos fiéis na Igreja. Isto significa que o depósito da fé, ou seja, a santa tradição, não é diferente da Sagrada Escritura, mas está incluída nela. Embora não seja diferente da Sagrada Escritura, não é a mesma coisa, porque o depósito ou tradição identifica-se com a própria Igreja. Além disso, o depósito da Sagrada Tradição existe na Sagrada Escritura, quando a Sagrada Escritura é lida e interpretada na e ao interior da Igreja, e não fora dela. A Sagrada Escritura não é passível de ser interpretada de forma individual ou pessoal, porque isto conduziria e sempre conduz a interpretações, como já em muitas conversas que tive com o Padre Miguel, acabei de referir, subjetivas e especulativas. Logo, o depósito da Sagrada Tradição, repito, é sempre, e a Sagrada Escritura, são sempre interpretadas e lidas, a Sagrada Escritura, ao interior da Igreja e na própria Igreja. Assim sendo, o depósito da fé, a Sagrada Tradição, é mais amplo que a Sagrada Escritura. Repito, o depósito da fé é muito mais amplo do que as fronteiras delimitativas da Sagrada Escritura, e este depósito da fé é vivido no interior da Igreja e é um dom do Espírito Santo. Podemos afirmar que o depósito da fé é o centro da Sagrada Tradição e o poder que a molda pressupõe um doador, que é o Deus triúnico. Pressupõe um dom, que é a participação na glória de Deus, do Verbo pré-encarnado no Antigo Testamento e do Verbo encarnado no Novo Testamento. Bem, e destinatários que são os guardiães da fé, que são os bispos com o povo de Deus na Igreja Única de Nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Miguel dou início ao sexto áudio, na continuidade daquilo que vem dizendo sobre a sucessão apostólica, mais especificamente. A santa tradição da Igreja é, como tenho vindo a afirmar, a mencionar e a dizer, é o depósito da fé. Depósito da fé que é o mistério do Verbo pré-encarnado e só se encontra na Igreja e ao interior da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está parcialmente guardado nas Escrituras sagradas e santas, é verdade, e está contido em toda a liturgia salvadora e conciliar e no corpo de Cristo, que é a Igreja, composta por todos nós, tendo Cristo como a cabeça,
da própria Igreja. A Sagrada Tradição permanece um mistério porque a glória divina, assim como a participação nesta mesma glória, transcende a compreensão e a percepção sensoriais nossos ou nossas, embora todo o ser humano seja glorificado e deificado em Deus. O próprio Cristo é o depósito que a Igreja transmite através da hierarquia ao longo dos séculos. É o próprio Cristo, porém, que preserva e transmite o depósito da fé, que é Ele mesmo, junto com os seus amigos, que somos todos nós, que são o seu corpo, a Igreja. Qualquer pessoa que seja desligada da Igreja deixa de ser portadora deste depósito. Logo, a Santa Tradição Apostólica é, por isso, uma experiência do próprio Pentecostes, o que significa que o portador da tradição apostólica sabe guiar e conduzir as pessoas para o mistério do Pentecostes. Então, qual é a tradição apostólica? Os primeiros padres falavam sobre a tradição apostólica, a miúde, frequentemente. A tradição apostólica é a tradição do diagnóstico, poderíamos dizer, e também do tratamento. E o clero existia e existe. Os sacerdotes existiam e existem para este fim, para fazerem o diagnóstico e apresentarem o tratamento adequado, para curarem o povo de Deus. Diagnosticarem e tratarem corretamente, nada mais do que isso. Em seguida, a sucessão apostólica é a transmissão da tradição apostólica. O que significa para nós, então, a sucessão apostólica? Significa não apenas a consagração ou a sagração dos bispos, mas também o propósito para o qual o bispo é sagrado. Isto não é, nem significa a mesma coisa, ainda que pareça que sim, mas não é. Hoje em dia, Padre Miguel, equiparamos a sucessão apostólica à sagração do bispo ou dos bispos. Não há nada de mágico na sagração do bispo. O bispo é sagrado para um propósito. Para qual propósito? Para diagnosticar e entregar a cura de Nosso Senhor Jesus Cristo aos filhos de Deus. Pois somente Cristo cura, somente Cristo salva, somente Cristo ressuscita os mortos, somente Cristo perdoa os pecados. E nós muitas vezes, erradamente ou erroneamente, pensamos, talvez, algumas pessoas menos esclarecidas, mesmo ao interior da Igreja Ortodoxa, que o bispo perdoa os pecados, por exemplo. Não. O bispo é testemunha da Igreja validada para poder absolver ou reter os pecados daquele que os confessa diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente que muitos de nós podemos dizer, mas eu confesso-me no meu quarto, eu confesso-me passeando à beira-mar, em cima da montanha, ou no fundo do vale, ou calcorregando a planície. Sim, tudo isso é verdade. Mas no fim sempre podemos pôr a pergunta a cada uma dessas pessoas: e que resposta tu, filho ou filha, obtiveste Nosso Senhor Jesus Cristo, tu que no topo da montanha, no fundo do vale, ou percorrendo a planície, ou calcorregando a areia à beira-mar, tantos pecados confessaste a Deus? Qual foi a resposta que dele obtiveste? E certamente a pessoa, se for sincera, justa, correta e não mentir, dirá que nenhuma, possivelmente nenhuma. Logo, a Igreja recebeu aquilo que chama o poder soberano dado aos apóstolos por Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que, quando perdoares os pecados, serão perdoados, quando os retiveres, serão retidos. Este é o poder soberano dado por Cristo à sua Igreja, a cada um dos apóstolos, que depois os transmitiram aos seus sucessores, os bispos, até aos dias de hoje e até à consumação de todos os séculos, até chegar à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Miguel. Então, é objetiva a vida da Igreja, mais uma vez, eu reafirmo, quando nós nos confessamos na Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos se os nossos pecados foram perdoados ou não. E isso é da responsabilidade da Igreja perdoá-los ou retê-los. E não estamos a confessar-nos ao sacerdote, mas a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o arrependimento dos pecados é necessário para que nós não comunguemos, como diz o Senhor no Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Logo, neste caso, estou a falar agora só um bocadinho especificamente do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, do arrependimento dos pecados, pressupõe o quê? Que nos arrependamos das faltas de amor que vivemos e dos pecados que cometemos. Os pecados são faltas de amor. Pecado é tudo aquilo e todos aqueles momentos em que nós não amamos. E então nós decidimos confessar-nos, assumir aquilo que somos e que fizemos perante Deus, tendo como testemunha o sacerdote validado pela Igreja, para entrarmos em ruptura com a vida que levávamos até o momento em que nos apresentamos diante de Cristo, dizendo-lhe que queremos uma vida nova. E quando o sacerdote validado pela Igreja, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo,
perdoa em nome de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo que perdoa os pecados através do sacerdote que ali está validado e sagrado ou ordenado pela Igreja, é-nos dada a reposição imaculada da graça batismal que recebemos naquele mesmo dia em que recebemos o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça batismal é reatualizada, revivificada, dada como a primeira vez em que fomos batizados, para que tenhamos uma vida nova em Cristo e ganhemos as forças perdidas e encontremos em nós, nas forças perdidas, a força do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos renova na força que não temos, para que possamos continuar a abraçá-lo e a encontrar nele o nosso Salvador. Mas para encontrarmos Cristo como nosso Salvador, não basta dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Tenho que fazer tudo aquilo que o Senhor fez para que me identifique com Ele. Bem, voltando àquilo que estávamos a dizer, poderíamos daqui retirar algumas consequências eclesiais de tudo isto que tenho vindo a afirmar. E algumas dessas conclusões podem ser tiradas ou retiradas de tudo o que eu disse anteriormente, e algumas delas são, por exemplo, a Igreja é indubitavelmente o grande mistério, o mistério dos mistérios. Aqueles que se tornam membros da Igreja através do batismo e do Santo Crisma devem viver em Cristo e participar do sacramento da Divina Eucaristia, da vida eucarística, especificamente comendo e bebendo o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não viverem como Cristo ensinou, como disse há pouco, podem permanecer na Igreja, mas ficam sem vida, como ramos secos de uma árvore. Os bispos têm sucessão apostólica, é certo. São instrumentos da sucessão apostólica e não agem individual ou pessoalmente, mas como participantes e partícipes da catolicidade da Igreja. Por outras palavras, e traduzindo isto por miúdos, os bispos pertencem a uma Igreja com o seu primaz local e experimentam na Igreja e no seu primaz local e com ele, como ícone de unidade de toda a Igreja, o mistério da própria Igreja. Logo, a sucessão apostólica não é apenas uma série de ordenações intermináveis, mas está intimamente ligada, repito, à tradição apostólica e ao Pentecostes que são vividos na Igreja. A sucessão apostólica compreende a imposição das mãos, a preservação e a transmissão do depósito da fé de forma intacta, ou seja, da verdadeira doutrina e da genuína proclamação da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vive não individual ou pessoalmente, mas que vive na colegialidade sinodal, que é o colégio apostólico, onde todos os bispos reafirmam a mesma fé e comungam ao mesmo corpo e ao mesmo sangue nosso Senhor Jesus Cristo, na territorialidade protegida pelo Espírito Santo, na qual são inspirados na vida da Igreja local. Logo, a Igreja é também o corpo de Cristo, ou é o corpo de Cristo, retiremos o também, o que significa que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, Cristo, santificou a Igreja e dá-lhe vida através do Espírito Santo. A santidade da Igreja não depende dos seus membros, como já disse anteriormente, mas da santidade do próprio Senhor Jesus Cristo. E a indignidade dos membros da Igreja, sejam clérigos ou leigos, não contaminam a Igreja. Quando participamos indignamente do corpo e sangue de Cristo, Cristo não é contaminado. Nós é que comungamos para a nossa condenação. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo, no capítulo 11, se não estou enganado, versículo 29, afirma: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Logo, a tradição apostólica é, em verdade, o depósito da fé que se guarda na Igreja. E esta Igreja é o corpo de Cristo, segundo o que afirma o apóstolo São Paulo. Padre Miguel deu início ao sexto áudio, na continuidade daquilo que vem dizendo sobre a sucessão apostólica, mais especificamente. A santa tradição da Igreja é, como tenho vindo a afirmar, a mencionar e a dizer, é o depósito da fé. Depósito da fé que é o mistério do Verbo pré-encarnado e só se encontra na Igreja e ao interior da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está parcialmente guardado nas Escrituras sagradas e santas, é verdade, e está contido em toda a liturgia salvadora e conciliar e no corpo de Cristo, que é a Igreja, composta por todos nós, tendo Cristo como a cabeça da própria Igreja. A Sagrada Tradição permanece um mistério porque a glória divina, assim como a participação nesta mesma glória, transcende a compreensão e a percepção sensoriais
nossos ou nossas, embora todo o ser humano seja glorificado e deificado em Deus. O próprio Cristo é o depósito que a Igreja transmite através da hierarquia ao longo dos séculos. É o próprio Cristo, porém, que preserva e transmite o depósito da fé, que é Ele mesmo, junto com os seus amigos, que somos todos nós, que são o seu corpo, a Igreja. Qualquer pessoa que seja desligada da Igreja deixa de ser portadora deste depósito. Logo, a santa tradição apostólica é, por isso, uma experiência do próprio Pentecostes, o que significa que o portador da tradição apostólica sabe guiar e conduzir as pessoas para o mistério do Pentecostes. Então, qual é a tradição apostólica? Os primeiros padres falaram e falavam sobre a tradição apostólica, a miúde, frequentemente. A tradição apostólica é a tradição do diagnóstico, poderíamos dizer, e também do tratamento. E o clero existia e existe. Os sacerdotes existiam e existem para este fim, para fazerem o diagnóstico e apresentarem o tratamento adequado, para curarem o povo de Deus. Diagnosticarem e tratarem corretamente, nada mais do que isso. Em seguida, a sucessão apostólica é a transmissão da tradição apostólica. O que significa para nós, então, a sucessão apostólica? Significa não apenas a consagração ou a sagração dos bispos, mas também o propósito para o qual o bispo é sagrado. Isto não é, nem significa a mesma coisa, ainda que pareça que sim, mas não é. Hoje em dia, Padre Miguel, equiparamos a sucessão apostólica à sagração do bispo ou dos bispos. Não há nada de mágico na sagração do bispo. O bispo é sagrado para um propósito. Para qual propósito? Para diagnosticar e entregar a cura de Nosso Senhor Jesus Cristo aos filhos de Deus. Pois é somente Cristo cura, somente Cristo salva, somente Cristo ressuscita os mortos, somente Cristo perdoa os pecados. E nós muitas vezes, erradamente ou erroneamente, pensamos, talvez, algumas pessoas menos esclarecidas, mesmo ao interior da Igreja Ortodoxa, que o bispo perdoa os pecados, por exemplo. Não. O bispo é testemunha da Igreja validada para poder absolver ou reter os pecados daquele que os confessa diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente que muitos de nós podemos dizer, mas eu confesso-me no meu quarto, eu confesso-me passeando à beira-mar, em cima da montanha, no fundo do vale, ou percorrendo, calcorrendo a planície. Sim, tudo isso é verdade. Mas no fim sempre podemos pôr a pergunta a cada uma dessas pessoas: e que resposta tu, filho ou filha, obtiveste Nosso Senhor Jesus Cristo, tu que no topo da montanha, no fundo do vale, ou percorrendo a planície, ou calcorreando a areia à beira-mar, tantos pecados confessaste a Deus? Qual foi a resposta que dele obtiveste? E certamente a pessoa, se for sincera, justa, correta e não mentir, dirá que nenhuma, possivelmente nenhuma. Logo, a Igreja recebeu aquilo que chama o poder soberano dado aos apóstolos por Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que, quando perdoares os pecados, serão perdoados, quando os retiveres, serão retidos. Este é o poder soberano dado por Cristo à sua Igreja, a cada um dos apóstolos, que depois os transmitiram aos seus sucessores, os bispos, até aos dias de hoje e até à consumação de todos os séculos, até chegar à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, Padre Miguel. Então, é objetiva a vida da Igreja, mais uma vez, o reafirmo. Quando nós nos confessamos na Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos se os nossos pecados foram perdoados ou não. E isso é da responsabilidade da Igreja perdoá-los ou retê-los. E não estamos a confessar-nos ao sacerdote, mas a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o arrependimento dos pecados é necessário para que nós não comunguemos, como diz o Senhor no Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Logo, neste caso, estou a falar agora só um bocadinho especificamente do sacramento da penitência, do sacramento da confissão, do arrependimento dos pecados, pressupõe o quê? Que nos arrependamos das faltas de amor que vivemos e dos pecados que cometemos. Os pecados são faltas de amor. O pecado é tudo aquilo e todos aqueles momentos em que nós não amamos. E então nós decidimos confessar-nos, assumir aquilo que somos e que fizemos perante Deus, tendo como testemunha o sacerdote validado pela Igreja, para entrarmos em ruptura com a vida que levávamos até o momento em que nos apresentamos diante de Cristo, dizendo-lhe que queremos uma vida nova. E quando o sacerdote validado pela Igreja, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa em nome de Cristo, ou seja, é o próprio Cristo que perdoa os pecados através do sacerdote que ali está validado e sagrado, ou
ordenado pela Igreja, é-nos dada a reposição imaculada da graça batismal que recebemos naquele mesmo dia em que recebemos o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça batismal é reatualizada, revivificada, dada como a primeira vez em que fomos batizados, para que tenhamos uma vida nova em Cristo e ganhemos as forças perdidas e encontremos em nós, nas forças perdidas, a força de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos renova na força que não temos, para que possamos continuar a abraçá-lo e a encontrar nele o nosso Salvador. Mas para encontrarmos Cristo como nosso Salvador, não basta dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Tenho que fazer tudo aquilo que o Senhor fez para que me identifique com Ele. Bem, voltando àquilo que estávamos a dizer, poderíamos daqui retirar algumas consequências eclesiais de tudo isto que tenho vindo a afirmar. E algumas dessas conclusões podem ser tiradas ou retiradas de tudo o que eu disse anteriormente, e algumas delas são, por exemplo, a Igreja é indubitavelmente o grande mistério, o mistério dos mistérios. Aqueles que se tornam membros da Igreja através do batismo e do Santo Crisma devem viver em Cristo e participar do sacramento da Divina Eucaristia, da vida eucarística, especificamente comendo e bebendo o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não viverem como Cristo ensinou, como disse há pouco, podem permanecer na Igreja, mas ficam sem vida, como ramos secos de uma árvore. Os bispos têm sucessão apostólica, é certo. São instrumentos da sucessão apostólica e não agem individual ou pessoalmente, mas como participantes e partícipes da catolicidade da Igreja. Por outras palavras, e traduzindo isto por miúdos, os bispos pertencem a uma Igreja com o seu primaz local e experimentam na Igreja e no seu primaz local e com ele, como ícone de unidade de toda a Igreja, o mistério da própria Igreja. Logo, a sucessão apostólica não é apenas uma série de ordenações intermináveis, mas está intimamente ligada, repito, à tradição apostólica e ao Pentecostes que são vividos na Igreja. A sucessão apostólica compreende a imposição das mãos, a preservação e a transmissão do depósito da fé de forma intacta, ou seja, da verdadeira doutrina e da genuína proclamação da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vive não individual ou pessoalmente, mas que vive na colegialidade sinodal, que é o colégio apostólico, onde todos os bispos reafirmam a mesma fé e comungam ao mesmo corpo e ao mesmo sangue Nosso Senhor Jesus Cristo, na territorialidade protegida pelo Espírito Santo, na qual são inspirados na vida da Igreja local. Logo, a Igreja é também o corpo de Cristo, ou é o corpo de Cristo, retiremos o também, o que significa que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, Cristo, santificou a Igreja e dá-lhe vida através do Espírito Santo. A santidade da Igreja não depende dos seus membros, como já disse anteriormente, mas da santidade do próprio Senhor Jesus Cristo. E a indignidade dos membros da Igreja, sejam clérigos ou leigos, não contaminam a Igreja. Quando participamos indignamente do corpo e sangue de Cristo, Cristo não é contaminado. Nós é que comungamos para a nossa condenação. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo, no capítulo 11, se não estou enganado, versículo 29, afirma: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Logo, a tradição apostólica é, em verdade, o depósito da fé que se guarda na Igreja. E esta Igreja é o corpo de Cristo, segundo o que afirma o apóstolo São Paulo. Padre Miguel, e chegamos ao oitavo e último áudio sobre este tema que me é tão querido e que é querido a toda a Igreja também. Sem sucessão apostólica não há ensinamentos nem mandamentos ensinados e deixados à Igreja por Nosso Senhor Jesus Cristo. Sem sucessão apostólica não há vida em Deus. Sem sucessão apostólica não há vida em Igreja. A sucessão apostólica é a garantia do cumprimento da promessa de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. E eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ora, resumindo, é na sua Igreja e não fora dela que Cristo cumprirá esta promessa. É na sua Igreja que Cristo estará connosco até ao fim dos tempos.
Mas para haver igreja tem de haver sucessão apostólica, pois sem ela, sem a sucessão apostólica, não há sacerdotes validamente sagrados e ordenados no mandato apostólico visivelmente realizado através da imposição das mãos dos apóstolos aos seus sucessores, nem verdadeiro anúncio, nem verdadeira fidelidade à verídica proclamação do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, não há fidelidade à proclamação da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois só na Igreja una, santa, católica e apostólica tal é possível. Sem sucessão apostólica, não há Igreja. E não havendo Igreja, não há nada. A morte seria apenas a morte, e não mais o estado onde dormem os que esperam a ressurreição final, que é a vida eterna, que é a vida eterna com Cristo e em Cristo. Se não houvesse sucessão apostólica, todos os atos de nosso Senhor Jesus Cristo teriam sido inúteis, pois Cristo não sobe à cruz, Cristo não é crucificado, Cristo não morre e ressuscita para si próprio, mas para nós e por nós. Como nos é dito por São Paulo no seu Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que escreve: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, é a Igreja que realiza esse amor imolado do Cordeiro por toda a criação de Deus e pelo homem, especificamente, ao interior da criação de Deus. Mas só há Igreja porque há a sucessão apostólica. Sucessão apostólica é essa que é veículo do depósito da fé, que é a santa tradição da Igreja, sendo que a tradição da Igreja é a própria vida do Espírito Santo na vida da própria Igreja. É Ele que conduz, é Ele que inspira, é Ele que ilumina todo o povo de Deus, corpo de Cristo, do qual Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a cabeça e o mestre. Não podemos, Padre Miguel, transmitir aquilo que não recebemos. E só recebemos a sucessão apostólica na única Igreja de Cristo, e é o próprio Cristo que afirma que só há uma Igreja, a sua Igreja. Terminando, finalmente, Padre Miguel, respondendo à sua pergunta inicial, que é a pergunta de muitos que lhe apresentaram também a si, para que me fosse colocada, e a ela dessa resposta, encontrando na resposta dada por mim a resposta da própria Igreja, responderei à pergunta, e a pergunta era: há Igreja sem sucessão apostólica? E a Igreja, e eu digo com a Igreja, não. Não há Igreja sem sucessão apostólica. Padre Miguel, muito mais haveria que dizer sobre este tema da sucessão apostólica. Livros estão escritos, livros podem vir e devem, certamente, e serão escritos ainda. Muito mais eu poderia dizer, mas já vai longa, digamos, a explicação e a clarificação e esclarecimento sobre este tema, e por aqui me fico. Também poderia ser uma resposta muito curta, em 2 frases, à pergunta que lhe colocaram a si, para que me fosse colocada, e que poderá ser também uma pergunta sua, porque todos nós vamos aprendendo sempre, ainda que clérigos, sacerdotes, diaconais ou presbiterais ou até bispos, temos sempre que aprender até ao fim das nossas vidas. Mas responder menos seria inadequado, responder mais também pode ser exagero, pelo menos naquilo que é comportável por esclarecimentos em áudio. Não é algo que me apraza, não é disto que eu gosto, não gosto de falar para máquinas, gosto de falar face a face diante dos filhos e filhas de Deus. Teremos essa possibilidade e oportunidade em breve, certamente. Peço as suas orações e peço pela Igreja e por todos nós que nela vivemos e por todos aqueles que nela não vivem, para que um dia possam viver, nela habitar e nela encontrarem a vida de Deus, e encontrando a vida de Deus, encontrem a sua própria vida, vivendo a vida do Deus triúnico, para que possamos todos, nós e eles, entrarmos um dia no reino dos céus. Que o Senhor o proteja, o abençoe, o guarde, a si e a toda a sua família, e a todos aqueles que o Senhor estima, admira e ama. A todos os que o Senhor encontrar, dê a paz e a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do próprio Cristo.